E aí, meus amigos? Bom ou não? Então, eu não vou me alongar não e nós já vamos começar o vídeo com treta. Ainda mais uma treta de qualidade entre o encaricado supremo de Alexandria, com todo respeito, viu? E menino Dedé Mendonça, que resolveu bater a mão na mesa. Agora, se reinicia o julgamento, abrindo-se as partes, que direito a parte tem de, numa sustentação oral, convencer o ministro que se aposentou? Ou os ministros que se aposentaram? O jogo já começa com 2 a menos. Um dos lados estará favorecido no processo. Então, eu não vejo com justiça, não acho que traga segurança jurídica, e digo isso com muita tranquilidade, porque, salvo engano, não pedi destaque até o presente momento. Eu costumo pedir vistas para meditar sobre o assunto, porque entendo que, até em respeito, às vezes, aos votos que já foram lançados. Agora, uma vez trazido aqui, não é questão de quem vai julgar, é do direito da parte de trazer a sua tese perante o Supremo Tribunal Federal. Ela não terá direito de trazer sua tese a todos os ministros. Então, se vencido, eu peço que se consigne minha divergência em relação à questão de ordem. Agora, de toda maneira, quando o processo entra no plenário virtual, o advogado, ele tem direito. Exato, presidente. A sustentação. Com todo respeito ao posicionamento do ministro. Mas nem todos sustentam. Nem todos de nós temos tempo para fazer a devida atenção nas sustentações orais que estão no plenário virtual. Não, isso eu não concordo. Desculpe, ministro André. O meu gabinete tem tempo de verificar todas as sustentações. Não é o gabinete, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu ouço todos. A verdade é que é uma mera liberalidade nós novamente deixarmos fazer sustentação oral. Não é liberalidade sob a minha ótica. É porque não há nenhuma previsão constitucional ou legal nisso. E também agora, não há previsão constitucional ou legal. Me perdoe, ministro. Desculpe, eu não vou entender. Palavra comigo. Bom, muito bom, mas o negócio é que eu vou explicar para vocês a inovação do dia, que foi o porquê isso tudo aconteceu. Vocês repararam na cara e no tom de voz de seu tupete supremo, seu Fux? Então, eu achei estranha e esse embasamento não vem apenas das vozes da minha cabeça. Seu tupete supremo falou uns negócios aí que, pra quem sabe ler, pingo é letra. Ou então não tô entendendo mais nada. Talvez, só talvez, a ficha tenha começado a cair. Sei lá. Então, menino, não é que as Forças Armadas responderam o TSE de novo? Tem um ponto muito importante no documento assinado pelo ministro da Defesa que eu já vou trazer para vocês logo de cara, porque eu fiquei assim... Eita, faquinho! Eu vou falar do Bolsonaro nos States, do show que o Brasil tá dando pro desespero da velha mídia, mas, gente, hoje nós vamos ter pauta internacional, já que a Corte Interamericana de Direitos Humanos entrou em contato com os Brazuca pra saber esse negócio do inquérito das fake news. O que tá rolando? Seu Xande estava certo, de tédio ninguém vai morrer. E aí eu vou ligando um assunto no outro, um encaixa no outro, então você seja paciente que a gente vai contar o babado inteiro. Tá preparado? Então separa a pipoca e o engove, fica confortável e bora lá! De cara, Forças Armadas respondem ao Fachin. E foi ao Fachin mesmo, tá? Tá endereçado a ele, ministro Atim. Ministro Fachin. Vamos ao item 3. As Forças Armadas foram convidadas por esse tribunal para integrar ao lado de outras instituições, a CTE, com o propósito de contribuir para o esforço de aprimoramento da segurança e da ampliação da transparência do processo eleitoral. Ou seja, fiote, nós fomos convidados, não cheguei nessa festa de penetra e você achou que eu ia chegar aqui e falar que seu churrasco vegano tava uma delícia. Mas aí eu tô te falando que a sua churrasqueira, ela pode cair em cima da sua beterraba grelhada. Só aceita. Tô aqui pra te ajudar.
Foi bem o que eu entendi. Item 11. Até o momento, não houve a discussão técnica mencionada, não por parte das Forças Armadas, mas pelo TSE ter sinalizado que não pretende aprofundar a discussão. Ou seja, nós estamos aqui querendo explicar os troços tudo para vocês e vocês não querem ouvir. Posso estar errada? Posso estar errada, mas foi o que eu entendi. No item 12, em negrito, e é importante, é dito o seguinte: reitero que as sugestões propostas pelas Forças Armadas precisam ser debatidas pelos técnicos. Ou seja, seu Atinho, os técnicos têm que ler isso aqui, têm que discutir o que eu estou apontando. É importante para eles entenderem qual é o meu ponto. O 13, também em negrito, diz: destaca-se que, por se tratar de uma eleição eletrônica, os meios de fiscalização devem se atualizar continuamente, exigindo pessoal especializado em segurança cibernética e de dados. Não basta, portanto, a participação de observadores visuais, nacionais e estrangeiros do processo eleitoral. E nisso aqui eu entendi que não basta chamar um gringo para ficar sentado numa cadeirinha assistindo o processo, jogando Candy Crush. É preciso técnicos que conhecem o processo e garantem que está tudo correndo da forma como deveria correr. O item 14 eu achei meio uou! E diz o seguinte: até o momento, reitero que as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas por atenderem ao honroso convite do TSE para integrar a CTE. Ou seja, olha, eu apontei umas melhorias na sua obra e em vez de você me agradecer por ajudar, deixar tudo certinho, a sua casa não desabar a seu pedido, você tá me esculachando. Então pare. O item 15, também em negrito, diz: cabe destacar que uma premissa fundamental é que secreto é o exercício do voto, não a sua apuração. Desculpa, não tinha outra coisa pra fazer a não ser... Só diz verdades, né? Por favor, não me prende, tá, TSE, por ter feito isso aqui. Eu vou melhorar. Mas que foi. Item 18. Em síntese, o que se busca com as propostas das Forças Armadas é aperfeiçoar a segurança e a transparência do processo eleitoral, mitigando ao máximo as possibilidades de ataques cibernéticos, falhas e fraudes que podem comprometer as eleições. Então, essa nem precisa explicar, né? É o que todos nós queremos. Acredito também que é o que quer o TSE, né? Item 19. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem são as missões estabelecidas pelo povo para as Forças Armadas. Isso aí também todo mundo sabia, por mais que alguns neguem, tá? Tá na Constituição, coleguinha negacionista. E por último, e não menos importante, o item 21, que me chamou a atenção pelo seguinte: por fim, encerro afirmando que a todos nós não interessa concluir o pleito eleitoral sob a sombra de desconfiança dos eleitores. Eleições transparentes são questões de soberania nacional e de respeito aos eleitores. Então, é a segunda vez que o ministro da Defesa se refere ao processo eleitoral como uma questão de soberania nacional. E aí eu deixo a pergunta: quem são os responsáveis por tratar de assuntos relacionados à soberania nacional? Dá um Google aí e depois vocês me contam aqui nos comentários. Então, a gente já volta nesse assunto daqui a pouquinho. Eu já mandei logo de cara porque eu não queria deixar vocês ansiosos. Vamos agora falar de Amazônia, que está em alta nesse momento, porque temos 2 pessoas desaparecidas por lá. E eu espero que no final dessa história tudo acabe bem. Mas não é isso que eu quero comentar. O início de um sonho. Em debate, Biden diz que destinará 20 bilhões de dólares para o Brasil combater incêndios na Amazônia. Deu tudo errado. É uma piada a ajuda de Biden para proteger a Amazônia. Serão 12 milhões de dólares para serem divididos entre Brasil, Colômbia, Peru. Equivale a 0,03% da ajuda à Ucrânia, 0,5% do dado anualmente a Israel ou 1% do concedido todos os anos à ditadura do Egito. Ou seja, eu prometi 20 bilhões de dólares, tá? Eu prometi. Mas toma aí 12 milhões e divide com seus coleguinhas, que é o que a gente tem pra hoje. E de quebra, seu Google ainda mandou pra geral que o Biden tá financiando ditaduras. Igual o Nine.
Bom, eu até entendo essa questão porque fica meio feio falar em preservação de florestas na casa dos outros, quando, segundo o Globo, Estados Unidos liberam cultivo de alimentos em áreas de preservação. Os caras até querem um ar limpo, mas o problema é que a fome tá apertando pra geral no mundo inteiro. Então, se a galera for pra terra do pé junto por falta de alimento, quem é que vai respirar esse ar super purificado? Mas é preciso entender a dimensão do que tá rolando para não cair na narrativa de quem quer o Nine de volta para ver se ganha mais dinheiros. Então presta atenção. Autoridades da ONU alertam para possível crise alimentar no mundo devido à guerra na Ucrânia. Rússia e Ucrânia juntas correspondem por quase 1/3 da oferta global de trigo. A Rússia, uma das mais importantes exportadoras de petróleo e fertilizantes. E já a Ucrânia, sozinha, é essencial na distribuição de milho e óleo de girassol. Só que a Rússia fechou os portos da Ucrânia e a demanda mundial continua, só que a oferta caiu pelo menos 1/3. É um aumento em cascata de alimentos e combustíveis. E é por isso que muita coisa já está faltando. E é por isso que a inflação não para de subir. Essa guerra aconteceu no pior momento possível, com os países ainda tentando sair do chão no meio do caos que a pandemia causou. E eu às vezes me pergunto até que ponto isso não foi seriamente planejado? Mas assim, pode ser apenas vozes da minha cabeça. Ou será que não? 4 de fevereiro de 2022, Putin formaliza em Pequim entrada na Guerra Fria 2.0 ao lado da China contra os Estados Unidos. Então, a Rússia invadiu a Ucrânia 22 dias depois. No mês seguinte, a China decreta um novo lockdown. Não! Muita loucura, né? Teoria muito chapéu de alumínio da minha parte. Mas será? Tá, a fome chegou no mundo na maior economia global, os States. E lá não tem fórmula infantil para crianças. E nesse momento eu me pergunto até quando a mídia e a oposição continuarão culpando o Bolsonaro. E é com essa pergunta que eu venho esfregar coisas na cara dos poponetes do caos. Inflação nos Estados Unidos bate novo recorde. Preços de alimentos sobem 11,9% na maior alta desde 1979. Gasolina e alimentos pressionam e inflação nos States atinge maior patamar em 40 anos, para maio, 8,6%. Inflação na zona do euro, nas Europa, atinge 8,1% em maio e bate novo recorde. E essa matéria traz algo muito interessante, porque ela diz que a inflação nos 19 países que compartilham a zona do euro acelerou de 7,4% em abril para 8,1% em maio, na base anual, superando as expectativas, que era de 7,7%, com aumento generalizado dos preços, indicando que não se trata mais apenas de energia. Então, assim, a Europa, que já tinha uma mega crise energética porque optou pela energia verde hippie das girafas da Amazônia, acaba de se dar conta que não é mais só sobre energia. A bolha rompeu. Mas, sim, agora é minha vez de usar o mas. No Brasil, a inflação desacelera abaixo do esperado pelo mercado e hoje está em 11,7%. Ou seja, ela recuou mais do que eles achavam. E enquanto a inflação no mundo acelera, aqui no Brasil não. Mágica? Não, colega, isso se chama planejamento. O governo como um todo está avisando há meses que isso ia acontecer e se preparou para isso. E foi com aquele ar de... eu te avisei, que o Paulo Guedes chegou no Fórum Mundial e disse: "Ei, otários, o Brasil vai se livrar dessa inflação alta antes dos países desenvolvidos." Desemprego cai mais no Brasil do que em países do G20 e a taxa de desocupação recuou 4,3 pontos percentuais em um ano e atingiu 10,5% em abril. Brasil abre 1,3 milhão de empresas no primeiro quadrimestre de 2022 com a constatação que em um dia e 16 horas a sua empresa está aberta, o menor tempo registrado da série histórica. Isso é desburocratizar e com a desburocratização vem a oportunidade. Comércio brasileiro registra alta de vendas pelo terceiro mês seguido.
Isso traz confiança para o investidor. E aí é caixa, colega. Empresa atrás de empresa anunciando bilhão atrás de bilhão em terras tupiniquenses. E o Brasil se tornou o 7º país do mundo que mais recebe grana gringa. E para você ter uma ideia, em 2020 a gente estava em 22º lugar. O presidente americano, Joe Biden, convidou o nosso presidente Bolsonaro exatamente reconhecendo a importância do Brasil, como a Europa inteira já reconhece também. Quer dizer, o que eu mais ouvi na Europa 40, 50 dias atrás, e depois nos Estados Unidos, um pouco antes do presidente ir, é que há um reconhecimento da importância do Brasil. O presidente Bolsonaro resgatou essa visão de um grande país. Nós somos uma grande nação, e o presidente resgatou esse sentimento de esperança no futuro. E, finalmente, houve um reconhecimento de um ponto que ele fez desde a campanha. Desde a campanha, o presidente diz: nós somos uma potência, nós temos todos os recursos naturais, nós temos minério, nós temos produção agrícola. O Brasil é um grande país e merece respeito internacionalmente. E nós somos muito maltratados durante muito tempo lá fora. E eu acho que agora, finalmente, há um reconhecimento dessa importância do Brasil, e principalmente agora, com as duas grandes visões a respeito do futuro da economia mundial. E é assim que a gente cai na visita do Bolsonaro ao seu bidê, que, aliás, mandou um comissário para convencer o Bolsonaro a participar da Cúpula das Américas, que, sabe, o Bolsonaro olhou e falou: será? Não sei. E aí me aparecem as agências de checagem para dizer que é enganoso dizer que o mundo está reconhecendo a importância do Brasil. E é pelo fato do Brasil ser pouco importante que o bidê mandou um comissário para pedir: por favor, Biruliro, vai lá dar essa moral para nós. Véi, tem que ser muito à toa nessa vida para fazer uma matéria dessas, né? Mas essa é a militância de crachá permitida pelos donos do Brasil. Mas enfim, Biruliro foi lá e não arregou. Falou que o Brasil é exemplo em preservação, que o Brasil é soberano e que está preocupado com a transparência das eleições e com o andamento do Estado Democrático de Direito, que está meio sumido no Brasil. Foi tipo assim: anota aí, colega, se for para passar a faixa, isso vai acontecer, mas dentro dos moldes de uma democracia, que é o que todo mundo espera, né? Muita gente que fala em golpe deveria ler o documento fornecido pelo Ministério da Defesa ao TSE. São só verdades, colega. Só verdades. Pena que a sua ideologia não deixa, né? Política virou futebol. Mas enfim, todo mundo aí entendeu, né? No meio disso, o ator que interpreta o Hulk, o seu Mark Ruffalo, acho que é Ruffalo, tava lá no Twitter pedindo pro bidê não conversar com o Bolsonaro porque ele é muito antidemocrático. Bolsonaro viu aquilo e, em resumo, respondeu: ei, Mark Ruffles, eu sei que deve estar muito difícil para um ator que faz... Mas vem cá, você já leu a Constituição do Brasil pra você falar que eu não respeito a Constituição? Quem tá falando em prender jornalista, regular a mídia, falando em financiar ditaduras como Venezuela, Cuba e Nicarágua, são os seus senhores. Tipo assim, Bolsonaro falou desse jeito: seus senhores. E aí finalizou dizendo que o outro Hulk, o antigo, era muito melhor porque ele não precisava de um computador pra aparecer forte. E quando eu vi aquilo, eu não consegui sair desse estado de espírito por um longo tempo. Mark Ruffles. O outro Hulk é melhor. No dia seguinte, a gente acordou com Mark Ruffles no Twitter, com deboche até de gringo, e com Guga Chakra em estado de choque com a fala de Bolsonaro sobre o encontro com bidê. Abre aspas. Bolsonaro classifica como fantástico o encontro com Biden e acrescenta ter ficado maravilhado com o presidente americano. Também adotou o tom bem conciliatório e amistoso em relação a Fernandes, da Argentina. Como reagirá sua base trumpista ideológica? Fecha aspas. Então, antes de eu responder como a base ideológica reagiu a isso, e nisso eu posso falar por mim, vocês se lembram que esses dias pra trás o Bolsonaro apareceu full pistola após o julgamento do STF que derrubou a decisão do Nunes Marques no caso do Francisquini? Então, ele disse coisas grandes, coisas profundas, coisas intensas, que levou a galera à loucura. Então, se eu
e eu posso falar de novo por mim, estivesse pensando em fazer alguma coisa na qual eu precisaria de apoio para lidar com ela, eu não sairia xingando meus inimigos. Eu ia tentar ficar amigo, best friend forever, ia chamar para assistir o Diário de Bridget Jones e a gente ia pintando a unha. Eu ia tentar tornar a nossa relação uma coisa maravilhosa, porque se eu precisar de ajuda, um inimigo não me ajuda, pelo contrário. Mas e um amigo? Seu amigo segura seus B.O.s? Não sei, com certeza pode ser as vozes na minha cabeça, mas olha que registro mais legal de mais um dia de Bolsonaro nos States. Dá uma olhada aí na carinha do Alberto Fernandes, é tipo, que homem, esse cara é o cara. E a carinha do Bolsonaro é tipo, esse cara sou eu. E essas coisas vão vindo na minha cabeça à medida que realmente as coisas escalam em níveis surreais no Brasil. Como, por exemplo, a bola da vez foi a treta do início do vídeo, onde o Mendonça ficou furioso porque o encarecado Supremo... Lindo, viu, seu Xande? Você sabe que você tá aqui no core, tá? É tudo com respeito. Pediu, em resumo, que as regras fossem alteradas e que os novos ministros não pudessem contestar votos de ministros aposentados. Nunca foi assim, mas do nada deu vontade no seu Xande. E os 2 ministros afetados, no caso, surpresa, são os indicados pelo Bolsonaro. Então, Nunes Marques já anda rebelde, tá? Já anda naquela de jogar no ventilador as inovações jurídicas, derrubando as jurisprudências. E agora o Mendonça cabeludo tá revoltos. Eu sei, tá escalando. E no meio disso aparece a Corte Interamericana de Direitos Humanos entrando em contato com o responsável pela ação movida contra o Supremo, o Dr. Emerson Gringoletti, perguntando como é que tá a situação do inquérito das fake news, como é que tá o status dos recursos das vítimas, se os advogados tiveram acesso aos negócios, quantas pessoas estão aí no meio, e pediu também para anexar todos os documentos para que a Corte chegasse a uma conclusão. Gente, essa ação foi assinada por mais de 2.000 advogados. Tem 2 anos que as vítimas desse inquérito não sabem o que fizeram. Tem 2 anos que os advogados não têm acesso ao inquérito para defender os seus clientes. Pessoas tiveram suas casas invadidas, suas vidas expostas, e elas não fazem a menor ideia do que fizeram, porque eu não tô a fim de te contar, é sigiloso. Supera. Democracia! E fala que não é pra você ver, tem um inquérito destinado só pra você. Mas enfim, isso significa que a Corte Interamericana está analisando, que ela está vendo, que as arbitrariedades serão expostas, serão comprovadas. E aí me conta, o que você acha que aconteceria se nossa Suprema Corte fosse condenada por uma corte internacional? Aquela historinha construída pelo Nine lá fora de que o Bolsonaro é o malvadão contra as instituições poderia cair, né? Ia pegar meio mal. Sabe quem mais foi condenado pela Corte Interamericana? Maduro. A comparação seria essa. E se isso tem alguma coisa a ver, eu não sei. O que eu sei é que seu Fux apareceu dando a seguinte declaração. Fux diz que anulações da Lava Jato tiveram anulação formal, mas dinheiro em mala era verdadeiro. Presidente do Supremo lembra dos 51 milhões no apartamento do Gedel e dos 98 milhões de dólares devolvidos por um gerente da Petrobras. O que eu acho que Fux disse entre linhas é que o processo não foi todo anulado porque o Nine é inocente, e sim porque rolou um erro processual, sabe, de CEP, que o Fachin teve pelo menos 10 oportunidades em anos para rever, mas infelizmente ele só percebeu na hora que o STF ia julgar. Aí olha que azar, o processo prescreveu e foi arquivado. Poxa vida, né? Que coisa! Na mesma pegada, o Estadão me aparece num editorial dizendo o seguinte: o cheque sem fundos de Lula. Rascunho de programa econômico confirma que o PT quer reeditar políticas que afundaram o país, mas um cenário muito pior do que quando ele esteve no poder. O programa de governo do Nine propõe a regulamentação da mídia televisiva, da internet, de revogar o teto de gastos, de revogar a reforma trabalhista para dar dinheiro para a galera do sindicato, de desfazer as privatizações e criar mais estatais. E esse ponto é muito importante porque eles falam muito e eles não fazem a menor ideia de que, na verdade, o que rola é uma autodefinição.
O fascismo nada mais é do que um Estado imenso que toma conta de tudo e é governado por um ditador. Chame-os do que você é. E eu não sei não, galera, eu espero que seja dor na consciência ou que o Espírito Santo tenha tocado o coração dessa gente para que eles entendessem que um projeto de nação é mais importante que um projeto pessoal ideológico. Não dá para quebrar o Brasil por birra. Eu sei, parece inocência minha, mas sei lá, eu sou dessas que tem fé. Ah, eu também tenho fé que o TSE algum dia, antes que eu precise recorrer a uma corte internacional, vai me contar o que foi que eu fiz e por que bloquearam a monetização do meu canal, que até hoje está retida. Eu só tô aqui porque vocês acreditam no meu trabalho e me dão o privilégio de poder representá-los. Tem documentário novo no forninho que eu acredito que vai contribuir e muito com o debate público. E de novo, isso só é possível porque vocês tornaram possível. Sabe quando a gente vai desistir? Nunca. Nunca. Assina lá o meu site, o www.teatualizei.app. Lá tem muito conteúdo exclusivo para você que me dá essa moral. E de quebra, você se torna o meu sócio na recuperação cultural, que também é nossa. E o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. São 10 bonoros por mês. O resultado da visita do Bolsonaro aos States, o recurso à Corte Interamericana e a choradeira da mídia que perdeu a teta estatal, a gente com certeza vai acompanhar na próxima semana. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!